Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces hoy nosotros vamos a aprender el pretérito imperfeito de el indicativo. Como é esse verbo, quando usamos, como conjugamos, tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Bom, os usos primeiramente, usos dele pretérito. Ele é usado para fazer uma descrição dele passado, ou seja, uma descrição do que aconteceu no passado. O exemplo, era uma época alegre. Aqui eu tenho o verbo ser conjugado no passado, onde eu indico uma descrição desse mesmo passado. Temos outro exemplo. Por favor, queria comprar um bolígrafo. Aqui eu estou usando o pretérito imperfeito para ser uma cortesia, para expressar uma cortesia. Também posso utilizá-lo para expressar costumes em ele passado. Por exemplo, seguíamos o futebol por a rádio. Então, aqui é um costume de que acontecia no passado, onde se ouvia a rádio e eles seguiam o futebol pela rádio. E também usamos o pretérito imperfeito para falar de la intenção de realizar uma ação que por algum motivo não se ha realizado. Ou seja, é uma ação que deveria ser realizada, mas houve um motivo que impediu que essa ação fosse realizada. Mira o exemplo. Iba al banco hoy, pero no tuve tiempo. Então, aqui tinha a intenção de se realizar a ação, quer de ir ao banco, mas aconteceu algo que impediu da realização dessa ação, que é no tuve tempo, eu não tive tempo. Então, são esses usos que utilizamos aí ao pretérito imperfeito. Hacer uma descrição, expressar cortesia, expressar costumes e também falar de uma intenção de uma ação que não seja realizada, uma ação que não seja realizada. Aí nós temos ali a sua conjugação. Vamos trabalhar primeiramente com os verbos regulares e depois nós vamos ver os irregulares. Mas na aula de hoje, nós vamos trabalhar só com os verbos regulares, ok? Nós temos aqui o verbo cantar, comer, partir. Aqui eu tenho a primeira conjugação, que é a R. Aqui eu tenho a segunda conjugação, que é R. E aqui eu tenho a terceira conjugação, que é IR. Como sempre, são os verbos regulares, as mesmas conjugações. E nós temos aqui como são as terminações desse verbo. Todo verbo regular, lembrando, verbo regular não muda o radical, só muda o final, a desinência. Verbo irregular muda todo o radical, é diferente, por isso o próprio nome já diz. Então aqui eu tenho o verbo regular, cantar, terminado em AR em pretérito imperfeito. Quando eu tiver os regulares terminados em AR no pretérito imperfeito, a minha terminação vai ser aba. Por exemplo, o verbo cantar vai ficar cantaba. O verbo cantar no pretérito perfeito em português fica cantava. É a mesma terminação, só diferentemente nós trocamos pelo aba. Cantava, cantavas. E fica assim a conjugação. Yo cantabas, tu cantabas. Ele cantava, nós outros cantávamos. Vosotros cantabas, eles cantavam. Então, toda a terminação desse verbo está aqui. Se for um outro verbo, como por exemplo, amar. Eu amava, tu amabas, ele amava. Amávamos, amabas e amava. Então, todos eles só trocarão o radical e vamos conjugar todos eles com a mesma terminação aba. Claro que respeitando a devida pessoa. Eu, tu, ele, usted, nós outros, vosotros, eles, ustedes, sim? O verbo comer, que já é de segunda conjugação, e o verbo partir, que é de terceira conjugação, já difere a sua terminação. Todos os verbos regulares com a terminação ER e IR terão, diferentemente do AR, terão a terminação IA. Então, ficará assim. Eu comia, tu comias, ele, usted comia, nós outros comíamos, vosotros comiais, eles comia. Então, se eu tiver o verbo beber, bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebiais, bebiam.
Vender, vender, vendia, vendias, vendia. Então, todos os verbos regulares terminados em ER terão essa mesma terminação. Assim também como todos os verbos terminados em IR. Partir, partia, partias, partia. Partíamos, partiais e partia. Se for o verbo viver, vivia, vivias, vivia. Vivíamos, viviais, vivia. Então, todos eles seguem a mesma conjugação. Lembrando, esses verbos são os verbos regulares, ou seja, não muda o meu radical. Radical do verbo é sempre a parte mais importante. Por exemplo, o verbo cantar. O radical do verbo cantar é cant. Daqui para diante será a desinência, será a minha conjugação. Aí cantava, cantavas. E através dessa desinência, eu saberei qual é o pronome. Aqui eu tenho a primeira pessoa, aqui eu tenho a segunda pessoa. Então, se eu for conjugar um verbo no pretérito perfeito, lembre-se de que ele trabalha sempre para expressar uma ação que já aconteceu no passado. Bom, através dos exercícios depositados na plataforma, vocês farão os exercícios. Em qualquer dúvida, da nossa videoaula do pretérito perfeito, vocês podem tirar no plantão, ok? Hasta a próxima classe. Adiós.